Oitavo ano do ensino fundamental, semana 1 da apostila 4. A elite criolla, a elite crioula. Que era a elite crioula? Lembre-se que a gente está estudando sobre o processo de independência das nações, dos territórios colonizados pelos europeus aqui na América, e nas sociedades coloniais havia uma divisão entre grupos. Então você tinha uma grande população de mestiços, de mistura entre europeus e povos indígenas, em alguns locais uma população de escravizados africanos, e quem dominava e controlava essas sociedades era uma elite, um grupo dirigente que aqueles que eram diretamente ligados ao poder europeu, no caso da América Espanhola, que é o assunto da nossa semana 1 da apostila 4, que também foi o assunto da nossa apostila 3, essa elite era chamada de chapetones. Os chapetones eram essa elite diretamente ligada aos espanhóis, ao reino espanhol. Mas havia também dentro dessa elite chapetone, a chamada elite crioula, que era a elite que nasceu aqui nesse território, na América, mas que era filho de espanhóis ou que descendia diretamente de espanhóis, mas é uma elite que vai ter uma identificação maior com os territórios em que nasceu e os territórios em que controlava. É essa elite crioula e não a elite chapetone, tá? A elite crioula que vai promover o processo de independência dos territórios dominados pela Espanha aqui na América. Então a elite crioula é essa elite que vai levar à frente o processo de independência. E aí entra outra questão que a apostila também aparece. As ideias que essa elite crioula em cada região vai ter vão ser ideias diferentes. Vão ser, em alguns lugares, vão ser ideias mais ligadas à população em geral, aos mestiços, que garantiam um pouco mais de direitos a essa população mais pobre. Em alguns outros lugares vão ser ideias mais elitistas, quer dizer, essa elite crioula ela vai proclamar independência, mas ela não vai se aproximar da população, ela vai continuar sendo uma elite completamente distante desse universo mestiço, indígena. Então isso vai gerar uma série de conflitos. E em outros lugares, elite crioula contra elite crioula, o que vai levar a uma divisão muito grande dos territórios e explica em boa parte por que a América Espanhola se dividiu em tantos países menores, em tantos territórios pequenininhos. Tenham em mente o mapa do continente americano. Olha o tanto de países que tem nos antigos territórios colonizados pelos espanhóis. Por que houve essa grande divisão nesses territórios? Dê uma olhadinha. Então, em toda sociedade existem as ideias e existe a realidade. Existe o mundo ideal e existe o mundo real. Certo? O mundo ideal e o mundo real. O mundo ideal, o mundo das ideias e o mundo real. Certo? Então o idealismo, essas ideias da liberdade, da igualdade entre todos, do fim da escravidão, são ideias que nós consideramos ideias de progresso, ideias que fazem parte da nossa sociedade atual, da nossa natureza. Quase. Mas por que na realidade isso não acontece? Por que não acontece? E da mesma maneira a apostila coloca, por que essas independências da América falavam em discursos bonitos sobre a liberdade, mas ainda continuava a escravidão? Por exemplo, Cuba acabou com a escravidão em 1886. O Brasil foi 2 anos depois, em 1888. Então essas ideias já estavam fervilhando, mas por que não acontecia de fato? Por que não havia força para colocar essas ideias para funcionar na realidade? E aí tem essas discussões.
a independência da Espanha contra a Espanha foi conquistada por esses territórios, mas havia uma série de interesses locais que vão dividindo esses grupos. Então, a apostila cita o caso, por exemplo, do México e o caso das Províncias Unidas do Prata, que dão origem depois à Argentina, em que uma série de lutas entre grupos vai estabelecer, afinal de contas, qual nação é essa? Que nação é essa? Que país é esse que vai surgir depois da independência da Espanha? Nós não somos mais colonizados pela Espanha. Então o que nós somos agora? Quem nós somos agora? Qual é a forma de governo? Quais são as leis? Que tipo de sociedade vai ser estabelecida aqui? Que tipo de relação de trabalho? Vai continuar a escravidão? Vai acabar com a escravidão? Então, todos esses assuntos estavam fervilhando e levando a conflitos, mesmo após a independência em relação à Espanha. E aí nós temos que falar daquela grande nação do norte que não é o Canadá, que são os Estados Unidos da América, os Estados Unidos que conseguiram sua independência em 1776, primeira república da modernidade, primeira república do mundo moderno, contemporâneo, e os Estados Unidos, nesse momento da independência desses territórios, década de 1810, 1820, precisamente em 1823, o presidente dos Estados Unidos, James Monroe, vai proclamar a chamada doutrina Monroe, a América para os americanos. Mas quem são esses americanos? Qual a América que ele estava se referindo? Vai ser os Estados Unidos já estavam se consolidando como uma nação do ponto de vista diplomático, do ponto de vista político, não ainda econômico, mas político e diplomático. E a ideia era que os Estados Unidos fosse uma espécie de tomador de conta, de babá, de tutor de nações no continente americano. Então os americanos se consideravam de alguma maneira os guardiões, não da galáxia, né, os guardiões do continente americano, já que os reinos europeus estavam perdendo influência aqui. Então isso ia garantir para os americanos também áreas de controle político e econômico futuramente, principalmente na América Central. Na América do Sul, bem menos, mais influência política, mas na América Central sim, o controle de vários territórios. Por exemplo, Panamá, bem mais à frente, mas Porto Rico, Cuba. Então esses territórios vão entrar na área de controle e influência dos Estados Unidos da América. E mesmo esses territórios conseguindo sua independência política, vão ficar cada vez mais dependentes, não mais de reinos europeus, mas do nosso querido Estados Unidos. As nossas atividades falam sobre os libertadores da América, os grandes libertadores da América. Já falamos Simão Bolívar, José de San Martín, Bernardo O'Higgins, falamos Tupac Amaru, falamos Micaela Puyucawa, falamos desses líderes idealistas, mas principalmente José de San Martín e Bernardo O'Higgins, que eram da elite crioula, e quais esses projetos que esses libertadores tinham para a América. Era um projeto de independência, mas que tipo de independência? O que ia continuar, o que ia acabar de verdade? A questão também pergunta sobre Porto Rico e Cuba. Conseguiram sua independência, mas se tornaram realmente independentes? Não economicamente. Politicamente, Cuba talvez um pouco mais que Porto Rico, mas entraram na área direta de influência e domínio dos Estados Unidos. Então, para todos os efeitos, não foi uma independência. Ou seja, é o momento das ideias iluministas serem colocadas na prática, as ideias do iluminismo, a liberdade, a igualdade, a fraternidade, todos são iguais perante a lei, o liberalismo econômico, a não intervenção do Estado na economia, a garantia da propriedade privada, os direitos do cidadão, a Declaração Universal dos Direitos do Cidadão,
Só que isso são ideias, como eu falei, mundo ideal, mundo real. Essas ideias do iluminismo, no mundo real, vão ser difíceis de ser colocadas em prática, em alguns lugares com mais facilidade, em alguns outros lugares com mais dificuldade, dependendo da força política dos grupos naquele local. Então nós vamos ver que, na verdade, a independência dos territórios no continente americano são várias independências, mesmo territórios que para nós são muito parecidos quando nós falamos, mas se a gente for estudar realmente existem várias diferenças. E o Brasil, como nós somos a América Portuguesa e a nossa independência ela foi muito mais por um meio político, diplomático, de acordos, do que propriamente uma libertação heróica, nós vamos ver que no Brasil é o que a gente chama de independência conservadora ou modernização conservadora. Sobretudo na nossa triste história da escravidão, que mesmo após a nossa independência, continuou durante muito tempo convivendo com essas ideias do iluminismo, certo? Então é isso. Dúvidas, críticas, mandem, entre em contato, que estamos completamente à disposição para todos vocês, certo? Oitavos anos, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.